Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a Petrobras pode pagar para os investidores. E essa notícia é nova, tá? Perceba que a Petrobras pode surpreender com até 10 bilhões de reais em dividendos, o que daria uma paulada para os investidores. Até porque, né, a Vale divulgou resultados e o que mais mexe com seu bolso hoje. Então, a Petrobras pode seguir no mesmo ritmo da Vale e querer pagar um dividendo bem acima da média. E não somente isso, as ações também poderiam se valorizar fortemente com um projeto aí que pode dobrar a capacidade de produção da empresa no longo prazo. Então, tanto de trazer uma valorização bem acima da média para você, você ainda teria dividendos bem robustos, tá? Então, fiquem comigo até o final deste vídeo para vocês saberem sobre todas essas novidades aqui da Petrobras. E antes da gente falar de Petrobras também, pessoal, vou falar um pouco sobre as novas movimentações na carteira do canal. Até porque esse mês eu fiz aqui grandes aportes na carteira, tá? Comprei muitas ações, vamos falar de tudo isso aqui daqui a pouquinho. Mas antes de falarmos sobre essas vantagens inéditas, pessoal, tanto sobre Petrobras e de você investir na empresa, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos similares aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, antes da gente falar de Petrobras, falando sobre novas movimentações na carteira do canal. Quem não se lembra lá no mês passado, né, que eu tinha aproximadamente 4 ações na carteira e agora eu estou com 6 ações na carteira. E as novas integrantes aqui do portfólio foram as ações do Banco Itaú, onde eu comprei 861 ações do Itaú a um preço médio de R$ 34,00, tá? O Itaú, pessoal, eu não resisti, acabei colocando ele na carteira porque acredito que junto com o Banco do Brasil ele esteja com uma sinergia muito interessante, tanto de potencial de valorização e de bons pagamentos de dividendos. E minha meta no banco tende a ser bem expressiva, porque eu ainda pretendo atingir as 1000 ações do Banco Itaú. E até março e fevereiro do ano que vem, provavelmente ele já vai ter se tornado a segunda maior posição da carteira do canal. E eu também fiz um grande aporte na BB Seguridade, onde eu comprei aqui 474 ações da empresa a um preço médio de R$ 32,70. Tecnicamente eu torrei meu caixa aqui nessas empresas e peguei um preço bastante competitivo, tá? Fora um pequeno aporte em Vale e aguardem, porque brevemente mais aí, né? Nesse mês vai ter uns pequenos aportes que eu posso ir realizando, tanto com aportes do bolso e dividendos que eu vou recebendo aí de ações boas. Agora, aportes gordos vão vir mais aí para o mês que vem, onde eu pretendo também continuar engordando minhas posições no Banco Itaú. E perceba que tem aqui os lançamentos, né? Que eu fiz aqui, ó, comprei Itaú no dia 31, dia 24, dia 22, dia 21 e fui fazendo várias compras subdivididas em vários dias, aproveitando várias janelas de oportunidades que essas empresas foram me apresentando. E agora a carteira do canal está quase batendo os R$ 200 mil, tá? Então perceba que o patrimônio deu um grande salto aqui, mas foi advindo de grandes aportes que eu acabei realizando. Agora falando aqui sobre Petrobras, pessoal, que é o principal tema aqui do vídeo, as ações seguem em queda. Perceba que quando a gente pega a cotação padrão, Petrobras já chegou a custar quase R$ 40,00, engata um ciclo de queda bem abrupto, tá? E hoje está custando aí R$ 29,00. Isso acontece por quê, pessoal? Tivemos desvalorização no preço do barril do petróleo. O barril do petróleo é o principal componente para a Petrobras e ela acaba seguindo onde o petróleo vai. Por quê? O petróleo representa boa parte da receita da empresa. Então, se o petróleo sobe, Petrobras tende a se beneficiar e se o petróleo cai, Petrobras tende a se prejudicar, tá? Perceba que grande parte da receita da empresa está justamente aqui no barril de petróleo. Mas sabe como a vantagem boa aqui da Petrobras, que eu gosto da empresa, tanto que ela é uma das ações, né, que compõe a carteira do canal, eu tenho 7% aí da carteira total nas ações da Petrobras. O que eu gosto da Petrobras é que ela tem um baixo custo de extração, pessoal. O custo de extração aqui da Petrobras fica nessa média de $28 o barril, tá? Trazendo para nós
tecnicamente aqui uma vantagem competitiva muito expressiva. E hoje com o barril negociado na faixa aqui de 64 dólares, a gente percebe que a empresa tem muita margem para cair, porque se o barril ainda caísse para 29, 30 dólares, a empresa daria lucro, tá? Qual que é a probabilidade do barril do petróleo cair abaixo de 28 dólares? Muito nula, porque isso inviabilizaria a produção global em várias petrolíferas. O mercado jamais deixaria isso acontecer por um longo período de tempo e jogaria a commodity novamente para cima na tentativa de normalizar as operações, porque a empresa ficaria acumulando estoque gigantesco e prejudicaria toda a demanda global, tá? Então o mercado não é bobo. Perceba que mesmo nas grandes crises que a gente teve ali, na queda do barril do petróleo, ele não ficou cotado por esses fundos abaixo de 28 dólares por muito tempo. Já obteve novamente uma valorização bem expressiva em seguida, tá? E não somente isso, além do custo de extração baixo e essa proteção na flutuação de preços, a empresa possui uma dívida muito controlada, uma dívida líquida sobre EBITDA na faixa de 1,8 vezes, tá? Trazendo aí muita vantagem competitiva, já que a Petrobras já tem essa dívida baixa há bastante tempo. Então a empresa é uma outra Petrobras quando a gente compara em relação ao passado. Fora hoje a política de dividendos, que tende a ser bem generosa. Ela paga 45% do fluxo de caixa livre na forma de proventos, fora o mínimo, tá? Caso o preço do barril esteja acima dos 40 dólares, isso aqui faz com que a empresa pague um mínimo de 4 bilhões de dólares, que nas cotações atuais, né, do dólar nos proporciona 22 bilhões de reais. E se eu multiplicar isso aqui por 2, supondo o operacional parecido, temos um provento aqui bom para a Petro de 11,2% ao ano. Imagina se a empresa cresce a uma taxa sustentável de 9%. Isso aqui traz, consequentemente, para nós, tá? Se eu somar aqui, ó, 11 mais 9, um retorno embutido no preço da ação de 20% ao ano. E o mais interessante é que Petrobras entregou justamente isso, ó. Quando a gente pega aqui, ó, Petrobras numa lupa de 10 anos, ela entregou 1000%, que colocando aqui, ó, a taxa anual composta em 10 anos, isso nos dá 27,5% ao ano na média, denotando de que Petro tem uma vantagem competitiva muito boa. E agora, perceba que ela pode surpreender com bons dividendos. E ainda, ó, na sexta-feira, tá, a temporada de balanço está a pleno vapor, com resultado surpreendente. Então a Vale surpreendeu, porém a Petrobras, ela ainda pode surpreender, tá? E consequentemente ver um potencial de pagamentos de dividendos extraordinários, já que a alocação de capital da empresa tem sido boa, o preço do barril do petróleo não tem caído, tá? Muito, a empresa consegue ter aí, consequentemente, uma margem muito boa nesses preços, e perceba que a estatal apresentou números bastante sólidos em sua prévia operacional do terceiro trimestre. E a prévia da empresa foi divulgado bem aqui, pessoal, relatório de produção e de venda. Vocês podem acompanhar isso aqui no site de RI. E teve um aumento de produção de 18% em relação ao período do ano passado. Isso já seria suficiente para a empresa anunciar um bom dividendo. Se de fato esse dividendo for aprovado pela Petrobras, que vê aí um potencial de 10 bilhões de reais em dividendos, isso traria para o investidor, sabe quanto, pessoal? 10 bi, ó, se eu pegar 10 bi totalmente de dividendos para nós e dividir aqui, ó, por 369 bi de valor de mercado, 396, né, para ser mais exato, temos um provento de 2,5% para apenas um anúncio. Então 10 bilhões dividido pela quantidade de ações da empresa, isso nos daria um dividendo por ação aproximado, tá? Pegando aqui 10 e dividindo aqui, ó, por 12,89, dividendo por ação de 0,77. Fora o operacional, que se ela pagar isso aqui mais um operacional na faixa de 80 centavos, podemos ter um dividendo total de R$ 1,57, que nas cotações de Petro atual, a R$ 30, nos dá 5,2% de yield, tanto juntando com o operacional que ela paga, somado a esse dividendo extraordinário que poderia sair diretamente do caixa aqui da empresa. E Petro tem um caixa muito grande, né? A empresa tem tido um EBITDA na faixa de mais ou menos ali, se nós verificarmos aqui, pessoal, né, 10 bilhões aqui de dólares por trimestre, que equivale a mais ou menos 55 bilhões de reais de EBITDA por trimestre. Multiplicado por 4, temos uma empresa que está tendo um EBITDA anual de 220 bilhões. E ela está muito barata, porque a relação EV sobre EBITDA da empresa está baixa. Para ela apenas atingir a média, a ação já precisaria subir pelo menos uns 100%, tá? Agora, tratando um pouco aqui de preço, será que tá barata? Eu acredito que tá, pessoal. Usando a fórmula do Graham, você já percebe que a empresa está muito barata, mesmo pegando o EBITDA aqui conservador operacional de 12 por ação, EBITDA por ação, e multiplicando pelo um valor patrimonial na faixa de R$ 30, tá? 31 para ser mais exato, temos aqui um preço justo de R$ 91 pela fórmula do Graham,
que dividido aqui pelo preço atual de 30, nos dá um potencial de alta de 204%, trazendo aí para a empresa uma sinergia de valorização bastante interessante. Fora esses bons proventos também que podem serem pagos para vocês, tá? E até mesmo usando a fórmula do Buffett, tá? Que eu acho que funciona muito para empresas com demandas inelásticas, mas dá para abrir uma exceção aqui também para a Petrobras. Ela tá tendo ali, consequentemente, né, um dividendo por ação LPA na faixa de 6 e ela cresce a uma taxa média de 9. Então, se eu fizer aqui 12 menos 9 pela fórmula do Buffett, temos 3. Se eu usar 6 e dividir por 3, temos um preço justo de R$200 pela fórmula do Buffett, para a empresa ficar absurdamente cara, que dividido hoje por 30 nos dá também um potencial de alta de 566% para as ações da Petrobras. Mas isso aqui, para acontecer, deveria ter um ciclo, um boom de commodity muito alto. Probabilidade? Pode acontecer. Até porque nos ciclos de 2008, a bolsa saltou fortemente, tá? Então, de 2004 para 2007, para quem pegou naquele ciclo, Petrobras se multiplicou em 10 vezes. Isso poderia se replicar. Tudo é possível, pessoal, mas eu só sei de uma coisa, tá? Só pega o ônibus quem fica no ponto esperando. E para vocês que engatinharam comigo aí até o final deste vídeo, lá vai a cereja do bolo na Petrobras, que eu falo aí que é a margem equatorial. Pessoal, a margem equatorial, quando a gente pega aqui, ó, no balanço do primeiro trimestre, a empresa enfatizou muito bem isso aqui. Tende a ser um novo pré-sal para a Petrobras. E se essa margem equatorial tiver êxito em suas operações, ela já começou a fazer a primeira perfuração dos poços na bacia do Foz do Amazonas, a um custo de extração extremamente baixo. Isso aqui poderia trazer para a empresa um potencial de crescimento bem expressivo, dobrando seu EBITDA, dobrando sua margem, crescendo seu pagamento de proventos. E se o custo de produção seguir caindo com um preço de commodity estável, isso aqui pode trazer para a empresa um potencial de crescimento bem expressivo. Ela poderá até repetir e replicar ou até mais ter um crescimento superior ao pré-sal, que fez a empresa ter aí um crescimento na sua capacidade de produção bem expressiva, tá? Então ainda continuo enfatizando, acho o Petrobras uma oportunidade, mas lembre-se, é uma empresa cíclica, tudo pode mudar. A vantagem que você tem é que é uma estatal, o governo nunca vai deixar a Petrobras quebrar, e se ela passar por um momento difícil, como já aconteceu em períodos anteriores, você pode se aproveitar dessas turbulências para comprar em baixa. Por isso que vamos ter bom senso e não colocar toda a nossa carteira em Petrobras, né? A gente vai ter uma leve diversificação. Perceba que mesmo com o meu patrimônio até que expressivo, eu não possuo toda a minha carteira em Petrobras. Eu tenho outras ações, tem o Vale, tem o BB Seguridade, tem o Itaú, tem o Banco do Brasil, BR Partners. Inclusive, o Banco do Brasil está passando por um momento difícil, mas as outras ações da minha carteira podem compensar, pagando um bom provento, e eu pegar esses dividendos e aproveitar o Banco do Brasil no momento de baixa, Petrobras no momento de baixa, e vice-versa. É bom você ter ali, consequentemente, uma leve, não falo muito, tá, pessoal? Não me confundam aqui. Diversificar é totalmente diferente de pulverizar, e tudo depende do seu nível de capital. Se você já tem um patrimônio maior, acima de 100 mil, você pode se permitir a dar o luxo de ter mais empresas, tá? Mas se você tem um capital menor, aí eu enfatizo que a concentração seria a estratégia mais inteligente, desde que seja, obviamente, concentração em boas empresas e desde que você não vai viver desse dividendo já no hoje, no curto prazo. Até porque se você está na fase de usufruto, a diversificação moderada seria o melhor caminho. Se você, por exemplo, tem um patrimônio de 1 milhão, de 7 a 8 empresas já seria suficiente, com uma posição maior em algumas boas pagadoras, tá? Agora, se você não quer viver de renda, decidir agora, você pode se arriscar em tomar um risco maior e concentrando algumas ações, tá? Mas aí a decisão é totalmente sua. Eu sigo para uma abordagem mais concentrada. Perceba que grande parte da minha carteira está em Banco do Brasil, BR Partners e Itaú, tá? São as 3 carteiras que mando aqui no meu portfólio. Se essas ações desabarem, perceba que minha carteira desaba. Se essas ações subirem, minha carteira triplica de valor, tá? Então tudo aqui a gente naturalmente vai acabar concentrando em algumas poucas, mas o importante é que você tenha uma estratégia de longo prazo e saiba comprar nos melhores momentos e reinvista todos os dividendos que você receber no meio do caminho. Aí sim, quando você atingir a liberdade financeira, você pode escolher, tá? Dentre usar esse dividendo, fazer o que você bem entender aí com seus investimentos. Tá bom, Pablo? Nossa, muito complicado fazer o que você faz. Eu sou iniciante de bolsa, não tenho tanto tempo para acompanhar. Será que você tem alguma coisa que nos facilite o nosso dia a dia? Traga um potencial de retorno elevado sem ter tanto trabalho e dor de cabeça? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ó, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês,
essa planilha está mais barata do que isso. E você tem aqui mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Falando em automatizada também, pessoal, ela é uma planilha totalmente automatizada, como eu disse. A qualquer momento, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Ou seja, você tem um algoritmo poderoso aí, né, que faz isso para você em tempo real. Tudo é atualizado sem você ter trabalho nenhum nessa planilha. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Então, só indicadores de qualidade aqui para vocês. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa besura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também, né, várias outras vantagens que você pode ter, o meu curso Rumo à Liberdade Financeira e também aqui a planilha das ações no mercado americano, onde você pode olhar oportunidades também lá nos Estados Unidos se você está querendo investir no exterior. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras, qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, eu possuo a empresa na carteira e acredito muito sim em bons dividendos e um bom potencial de valorização. E ainda quero, tá, aumentar posição. Mas, como eu falei, como eu acabei focando aqui no Itaú, na BB Seguridade, eu deixei ela um pouquinho de lado. Mas quando eu atingir minha meta de quantidade de ações do Itaú e na BB Seguridade, eu posso retomar sim os aportes na BB, tecnicamente aqui na Petrobras e ir aumentando minha posição ao longo do tempo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!